Começando mais um estudo semanal aqui para a semana do dia 19 de agosto. E antes eu começo a falar a minha análise para essa semana, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificação todos os dias dos meus vídeos. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Vou fazer a revisão aqui rapidinho de sexta-feira, que eu não cheguei a fazer. Fiz uma operação no índice. Lembrando que o dólar eu tô deixando de fazer operação, já tem um bom tempo que eu não opero, então o foco meu está sendo o índice. Então bora lá pro gráfico. Falando em... Não, até engasguei aqui, começando. Falando em relação ao dólar sexta-feira, graficamente, o que estava acontecendo? Comentei na quinta a possibilidade do dólar estar rompendo esse canal de baixa agora pro lado. E aí por isso que eu tinha marcado esse caixote aqui. Só que a gente vê que acabou rompendo, né, a região de baixo do caixote, porém respeitou agora essa parte daqui. E aí eu vou ter que já atualizar esse caixote aqui, deixar marcado aqui para baixo, para deixar mais fácil para mim. Por enquanto o dólar então realmente está em lateralidade, rompendo o canal de baixo, só que de lado. Eu vou deixar na verdade por enquanto esse canal aqui, só para eu lembrar dessa situação, que isso aqui pode ser uma grande fase de acumulação de Wyckoff, para talvez o movimento começar uma correção de alta, porque no macro está esticado, né? Mas falando aqui em relação aos 5 minutos, já tem um bom tempo que eu não opero dólar. Assim, tô meio traumatizada, não lembro nem a última vez que eu operei, já tem mais de um mês, eu acho. Se não tiver dois. Aí que o movimento na abertura com as médias sem tendência, não vejo nada a ser feito, cai de forma esticada. Pensar em reversão nesse fundo aqui não tinha confluência suficiente, tá? O movimento acaba voltando a cair, sem falar que nem tinha gatilho. E aí o movimento volta a cair, chega nessa região desse fundo aqui. Pensar em reversão aqui também não tinha confluência suficiente, só tinha o fato de ser região de fundo, só, de lateralidade. Gatilho aqui possível, nós não tínhamos, pelo menos pelos 5 minutos. Na verdade até teve esse gatilhozinho aqui, ó, tipo um PFR. Só que se tivesse entrado por ele, teria estopado se tivesse deixado exatamente abaixo dele. Se tivesse deixado um pouco mais abaixo, talvez não. O movimento voltou de forma esticada, fez aqui o cruzamento das médias, nessa hora que estava subindo eu estava vendida no índice. E aqui nessa região fez como se fosse um pullback, pensei em compra aqui, infelizmente, se eu marcar a retração do dia, nós não tínhamos risco retorno para 61 de retração, então a gente fica de fora, infelizmente. Acabaria até indo, né? É complicado. O movimento ignorou todas as médias e foi cravar a região lá de topo de ajuste com a resistência da lateralidade. Voltou para o back agressivo, não vejo compras, quebrou as médias e aí, até o fim da tarde, movimento bem travado. Então, o dólar está fazendo muito nesses últimos dias, essa semana principalmente. Cria uma tendência início do dia, depois fica travado. Cria uma tendência, a quinta foi horrível, mas depois ficou travado tudo. O movimento ficou travado na quarta, depois andou, mas travado de novo também. Travado, andou só no final do dia e depois travado. Então, assim, no geral, o dólar não está legal, tá? O dólar, desde quando comecei esse canal aqui, depois dessa lateralidade, ficou bem ruim. Diferente desse movimento que teve de queda aqui atrás, na semana retrasada, que foi uma queda de tendência bem forte. Então não vejo aqui, pelo menos, nada a ser feito. Não vi, né, nada a ser feito aqui na sexta-feira. Teve algumas oportunidades por Renko, troca de cor, mas vou deixar para citar o de amanhã, no caso da revisão de amanhã. Falando aqui em relação ao índice, sexta-feira eu fiz a operação, vou abrir pelo contrato atual, fica mais fácil para mim, que a gente teve aqui no macro. Situação macro, tá subindo, tava subindo, não parava de subir. E aí começou a indicar aqui uma trava, eu tava até comentando que em relação a fechamento, deixa eu passar aqui pro diário, os fechamentos estavam muito próximos um dos outros, né? Por exemplo, tivemos esse fechamento aqui, esse estava aqui, esse estava aqui, esse aqui, estava mais próximo. Diferente daqui atrás nós tivemos uma distância maior. E aí o movimento estava indicando que por mais que esteja renovando o máximo, não era aquela subida assim maravilhosa, né? E aí o movimento aqui na sexta-feira a gente teve um gap de baixa, médias menores sem tendência. Eu não ia caçar compras, tá? Estava evitando disso. Na quinta, na verdade, eu cheguei a fazer operação de compra aqui, se eu não estiver enganada, mas era porque o Ibov estava na região de sua máxima histórica, então poderia pegar liquidez, só que não andou tanto como eu queria. Mas a compra aqui pelo menos tinha fundamento por pegar essa liquidez. Eu cheguei a fazer uma compra depois, eu acho que foi aqui atrás, no dia 13, agora não estou lembrada exatamente,
que foi um dia que depois na revisão eu acabei falando que eu fiz cagada, porque não deveria ter feito essa compra aqui nesse mercado esticado, sem região de liquidez tão próximo. Mas essa aqui de quinta-feira tinha até sentido. E aí, falando em relação a de sexta, sexta já estava complicada. Eu comentei que, ó, a liquidez inicial já acabou. Pegou o topo, tá realmente esticado, buscou o alvo que era necessário para o futuro e pro Ibov. Então, não tem por que eu ficar caçando operação de compra. Tem que tomar muito cuidado com a operação de compra, porque eu posso estar realmente agora em topo. Região importante para pensar agora em vendas, né? Se antes eu já estava querendo pensar mais em vendas, agora que eu vou pensar mais ainda. Buscou um ponto importante que é a máxima histórica. E aí que a gente teve aqui. Movimento sexta abre com o primeiro candle muito forte de alta. Cruzando todas as médias, passo por cima, faço pullback, vou entrar. Esse pullback aqui não é um bom gatilho. Ainda não operável. Movimento, e outra, compra também, né? Aí o movimento rompe a máxima do dia anterior, renova a máxima de novo, mas lembrando, o Ibov não tinha aberto ainda. O Ibov só foi abrir aqui nessa região quando era 10 horas. Então nós tivemos o rompimento da máxima. Eu não cacei compras, não cacei reversão, porque reversão também nesses últimos dias, com esse mercado em super tendência, muito perigoso. Faz aqui um teste na média 9, dá uma indicação que tem tudo para subir. Eu começo a filtrar para o 2, e o 2 minutos aqui a gente tem a região do candle, deixa eu lembrar, acho que foi do candle 37, tá? 37 aqui. Que eu cheguei a fazer a venda, tava formando um pivôzinho não caso de pivô, foi mal, topo duplo aqui. Possível gatilho também 39 melhor ainda, mas ambos é melhor colocar stop no topo, tá? Esses tipos de operações prefiro colocar no topo, porque se colocar aqui no fundo você não vai ter um risco retorno bom, porque o preço pode só subir, violar seu stop e voltar a cair. Foi o que teria acontecido aqui se a pessoa tivesse deixado o stop mais curto. Não preciso preocupar com a média 20. Geralmente essa média 20 aqui nesses últimos dias, quando cai, não tá segurando, tá? Ainda mais que tá esticado. É a média de 9, que ultimamente estava segurando bastante aqui, por exemplo, na quinta-feira, segurando. E aí quando começa a falhar, já quebra a média 20 aqui. O movimento estava esticado também, então era uma fraqueza da média 9. Não precisava preocupar muito com a média 20, eu tinha que tomar muito cuidado era com a VWAP, que é a região da VWAP passando. O preço não pegou, eu não fiz parcial por enquanto aqui. Voltou, estava caindo aqui, testando muito a região da VWAP, caindo em forma de canal. Isso era um perigo grande aqui nessa região, porque isso pode ser bandeira de alta. Mas por enquanto, ok. E aí o movimento tem um cruzamento da 9 com a 20. Isso é muito bom para continuar a operação de venda. O candle 26 quase que está formando um candle bonitinho, mas mesmo se ele formasse um candle bonito, não é um caso de aumentar a mão aqui, porque para mim isso aqui já poderia ser um canal. Fica viável pensar em vendas aqui. Só que o movimento esticou. Essa esticada aqui foi ótima. Já cheguei a fazer parcial. E aqui eu protegi bem rápido, porque a operação assim tava bem cansativa. Eu não fiz a proteção de forma técnica, eu fiz proteção realmente para encurtar, para não voltar, porque esses últimos dias tá complicado. As vendas que eu estou fazendo tá demorando para andar. Protegi muito rápido, esse movimento pegou minha proteção e aí caiu mais. Infelizmente essa queda aqui eu não consegui pegar. Esse pullback do 32, outra oportunidade possível gatilho, infelizmente se eu for marcar aqui em relação à retração do dia, a gente tem o 61 de retração na cara, então fica meio inviável aqui possível venda. Cai de forma esticada, pensar que em reversão nós não tínhamos confluência, nem acho viável pensar em reversão nesse movimento esticado do macro. Faz pullback, nós estamos começando trap zone em relação a 200, olha a 200 como que ela foi importante nesses últimos dias. Muito, muito importante. Testou aqui no final de quarta-feira. Eu comentei que esse candle era uma possível continuidade da reação dela. Quinta-feira foi a reação. Sexta-feira abriu o próximo e aí estava chegando a tocar nela de novo. Então, ou seja, ela está começando a ficar fraca. Mas para romper ela depois de uma tendência tão esticada é bem complicado. Então, não vejo aqui oportunidade nessa região, pelo menos. Ficou em trap zone até que tentou romper ela, passou por baixo. Só que olha o rompimento como é que foi. Rompimento com muito candle de rejeição. Próximo da região do fundo do dia, tá? Então não estava conseguindo, na verdade, romper o fundo, criar uma tendência melhor em relação ao primeiro candle do dia aqui. Então travou feio. Movimento caindo aqui de uma forma bem chata aqui nessa região. E aí finalizou o dia sem oportunidades, na minha opinião. Mas aqui agora falando em relação a algumas confirmações, o jeito como foi sexta-feira pode ser até uma confirmação de começar agora a fazer uma possível lateralidade, ficar travada em torno da média 200.
que eu tinha até comentado que é bem provável que isso venha acontecer, porque chegou de forma muito esticada esse topo aqui. E aí eu já venho aproveitar para falar em relação ao estudo semanal. Então, só ressaltando, fiz operação de venda aqui nesse índice na sexta-feira. Operação de fraqueza da média 9. Não conduzi da forma técnica como eu queria, protegi muito antes da hora que eu deveria. Eu poderia ter conduzido de forma mais técnica, por exemplo, colocar a minha proteção aqui. Aí esse candle não teria pego minha proteção e teria surfado mais o movimento. Só que, assim, tava com paciência zero pro mercado, tava muito chato. Então, aí falando em relação ao estudo agora semanal para essa semana do dia 19, aqui em relação ao dólar, o que está acontecendo? Faltam aí mais ou menos uns 8 pregões, dias úteis, eu acho. Mensal do dólar, por enquanto tá maravilhoso o cenário aqui. Não acho que seja provável que esses próximos dias dê uma reviravolta tão grande a ponto de virar tudo para cima. Esse choque, essa surpresa aconteceu no mês anterior. Tava fechando bonito o vendedor e aí nos últimos dias virou tudo e fechou até para cima. Achei muito estranho. Espero que isso não aconteça nesse mês e seja o primeiro mês negativo que nós vamos ter para o dólar neste ano, tá? Então, 7 meses consecutivos de alta, nós não tivemos isso no passado, é a primeira vez, então. Numa região de resistência, tá? Resistência aqui, nós também temos a questão de IFR. O IFR estava muito sobrecomprado, está começando a voltar para a região ficar mais saudável. Uma região aqui importante que está confirmando essa resistência. Se confirmar essa resistência e o preço voltar, vai confirmar para a gente não mais um canal de baixa, porém uma lateralidade, tá? Então, esperar o preço voltar mais, né, para confirmar aqui a possibilidade de ser lateralidade isso e não mais um canal de baixa. Muitos meses aqui de alta, tivemos fair value gap aqui nessa região, por exemplo, aqui embaixo, outras em tempos gráficos menores, então, por enquanto, esse candle tá enorme, parece assim que não, né? Mas se a gente for pegar em relação à sombra de cima, a sombra de baixo, ele é maior do que, inclusive, este candle aqui de alta que nós tivemos. E se eu for comparar com este candle aqui de alta, tá quase o mesmo tamanho, tá? Quase o mesmo tamanho aqui da magnitude em relação a esse vendedor aqui, também quase. Então, candle muito grande pro padrão que nós estávamos tendo ao longo desse ano. Esse é o maior candle, a maior variação que nós tivemos, tá? Então, muito forte. E esse padrãozinho aqui, pelo jeito como tá formando, a gente pode considerar como se fosse engolfo do candle anterior. Eu não considero o Bear 180 porque o candle anterior não foi um engolfo grande, também é um candle de ignição aqui, de convicção, na verdade. Mas se a gente for olhar em relação a esse, eu posso considerar um pouco assim a questão do padrão 1, 2, 3, tá? Só não é de livro porque esse 3 aqui acabou invadindo a máxima do anterior, mas assim, no geral, pode ser também, tanto faz, ambas situações são situações de padrão de reversão. O movimento que estava em alta tende agora a voltar. E esse retorno? Qual que é a distância, por exemplo, que a gente pode ter aqui de possível trava? Uma delas a gente inclusive já testou, que é o primeiro nível de retração. Depois tem 50, depois tem 61. E tem espaço para corrigir, tem muito espaço. A média de 9 nem chegou nela ainda, a média de 20 está lá embaixo. Então, assim, tem muito espaço para corrigir ainda no mensal aqui do dólar. O candle tá maravilhoso. Vamos supor que venha fechar assim. Se no mês de setembro romper a mínima desse padrão aqui, a gente vai ter talvez um fluxo maior de venda, tá? De correção. Então, vai ser bonitinho, tá bonitinho por enquanto, confirmando o cenário. Eu falei que se rompesse essa máxima aqui, eu não ia ficar confortável, porque romper de forma esticada, com indicadores de sobrecompra tudo ativo, seria muito estranho. O problema é que o dólar envolve outras coisas por trás que faz, às vezes, ignorar esses indicadores. Por isso que, às vezes, eu não gosto tanto do dólar para isso, tá? Dizem que é mais técnico, eu falo que, entre aspas, depende muito. E eu não gosto em relação a quando nós estamos passando por esses períodos como esse ano, de só subir. Primeira vez que 7 meses de alta consecutivo. Eu odeio essa frase, primeira vez. Odeio estar presente numa primeira vez. É sempre bom a gente ter um histórico de outros momentos parecidos. E a gente não teve em relação a isso, 7 meses consecutivos. E aí, falando em relação ao semanal. A semana anterior foi absurda. E aí eu comentei que pelo padrão da semana anterior, é normal que venha a longo prazo aqui trazer um fluxo maior de venda, porém, a barra foi absurda. A gente precisa ter, assim, noção de que
A gente não pode esperar que outra barra igual venha formar abaixo dela, né? Então, se a gente for comparar, olha a semana. Essa que se passou perto da semana passada, né? Na retrasada, na verdade. Pequena demais. Pequena, pequena e normal e esperada, tá? Poderia sim vir acontecer uma semana como essa, bem parada, depois de uma semana tão grande, né? Assim, uma variação absurda que teve na semana retrasada. Foi de queda de segunda a sexta, assim, sem parar. Mal teve sombra na semana retrasada. E aí essa semana meio que fez um respiro, né? Porque precisava. Se caísse assim reto ia ser muito estranho. Porque não é normal essas quedas, por exemplo, isso aqui é uma barra de exaustão. Essa aqui foi a barra de ignição. Aqui pode ser início de uma ignição para baixo. Só que faz uma correção, é preciso uma correção. Então, o movimento até esperado para essa semana, por isso que foi bem chatinho analisar, o gráfico da semana foi bem horrível. O LS estava ativo no semanal, a última vez que aconteceu isso foi exatamente nesse fundo aqui atrás, ó. LS ativo no semanal. Nós tivemos divergência de topos aqui do IFR, um topo tá aqui, o outro mais alto. No IFR foi totalmente o contrário. Então, tudo errado aqui, tava tudo errado nessa região. Para quem também olha o OBV, olha banda de Bollinger, tava tudo muito estranho. Então a correção aconteceu aos pouquinhos. Em relação ao Favela Gap, nós temos, por exemplo, esse Favela Gap aqui embaixo, é uma região de interesse. Isso aqui pode ser um topo duplo com o topo segundo mais alto. Aqui é a nossa região de confirmação, né, de rompimento. Então tá tudo tranquilo para vir a formar essa figura, mas aqui em relação agora ao diário, porque não tem muita coisa a falar ali do semanal, o diário Keltner, né, foi muito determinante. Não é normal que venha chegar assim, Keltner, não estava acontecendo nada tão assim catastrófico para ser uma coisa assim de violar todos os canais de Keltner, por exemplo, como aconteceu aqui na pandemia, que só subiu e ignorou Keltner, mas depois acabou voltando tudo ao normal aqui. Então nós tivemos o teste aqui lá no início de julho. E aí nós tivemos agora de novo, no finalzinho, na verdade, ao início de agosto, o teste de novo, só que esse teste quase chegou no segundo canal. E nós tivemos aqui um movimento muito interessante que eu acho desses gaps que acontece como se gap como se fosse de exaustão. Por quê? O movimento já estava subindo, fechou esticado nesse dia aqui, e aí nesse dia, olha o gap que teve de diferença em relação ao dia anterior. Um gap muito amplo. É como se fosse a última reação dos compradores. Esses tipos de gaps são bem interessantes de estudar, tá? Mas nem sempre dá oportunidades. É um tipo de gap que o movimento vem forte, logo na abertura já vem talvez forte, queda, como foi realmente nessa segunda-feira. Mas é como se fosse um gap de exaustão comprador aqui. O último ato dos compradores. E desde então só foi queda, rompeu a 20, foi lá e buscou essa região desse fundo aqui. Esse fundo, essa região toda aqui desse fundo, é um fundo muito importante. Travou aqui nessa região, respeitou esse fundo e tá travando também. Então, por isso que eu recomendo vocês deixarem marcado. Eu vou, inclusive, atualizar aqui e deixar marcado de uma forma maior. Só para eu lembrar que é uma região forte de fundo. Vou apagar essa aqui de baixo. Essa aqui de cima, já eu vejo o que se trata, possivelmente desses fundos que tinham aqui, que rompeu direto, mas depois eu vou ver se é ainda relevante. Recomendo então que vocês tenham marcado em relação a esse fundo, que se romper vai confirmar pra gente o nosso topo duplo. Movimento aqui nessa semana, olha como que foi horrível, né? Candles doji. Então, uma semana, pra mim, considero zero. Abertura aqui, não, a abertura foi aqui praticamente, na segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta, E o fechamento foi aqui, então assim, uma variação de abertura e fechamento bem perto. Não gostei mesmo. Aqui em relação a VWAP do mês anterior, já tinha buscado, né, a VWAP do mês aqui, e aí essa VWAP também já tinha, então o que a gente tem que ter atenção, que tá faltando 2 semanas praticamente pro mês acabar e a VWAP do mês está longe, ela tá lá em cima. Praticamente da abertura do mês até agora, mal testou a VWAP. Então, é uma região aqui para atrair o preço como se fosse um imã. Vejo um movimento comprador para acontecer, tá? Eu não vejo queda rápida assim consecutiva, não. Eu acho interessante uma correção acontecer para depois talvez voltar a cair. E essa correção junta aqui com retração. Então, se a gente for ver o primeiro nível, tá lá em cima ainda.
Nós temos a VWAP, nós temos Favelo Gap aqui também, ó, um Favelo Gap aqui nessa região. Deixa eu ver se tem outro aqui, tem outro aqui de baixo também, lá de cima, na verdade. Então nós temos Favelo Gap aqui para preencher, porque a queda foi muito estranha, foi muito forte, anormal, atípica. Então tô esperando por esse movimento de correção para acontecer, de alta, ainda mais nos últimos dias, próximo da VWAP, para os próximos dias. Boa, bem comentado em relação ao que o Bruno falou, que fora se corrigir, aí vem a outra possibilidade de figura, porque se já tem um topo aqui e vem a corrigir, aí pode sim formar um ombro, cabeça, ombro. Bem ressaltado, seria até melhor. Eu gosto muito mais de ombro, cabeça, ombro do que topo duplo e fundo duplo. Mas aqui, por enquanto, ok, tá normal. Eu não estou operando dólar ultimamente, tá? Tô esperando esse ciclo aí passar um pouco para voltar a operar. Estou focando mais em índice. Voltando aqui em relação ao diário que eu estava, então falando de médias, não tem muito em relação a médias. O movimento aqui a 9 cruzou a 20 para baixo, tá ancorando, mas eu acho que essa 80 aqui ela vai tentar segurar o preço, junto com esse suporte que nós temos. Outra coisa, 60 minutos, e que a gente tem aqui, movimento caindo em canalzinho que estava, né? Tava até comentando isso agora mesmo na revisão de sexta. E começou agora a romper de lado, ó. Tá em forma de caixote, possível lateralidade aqui. Eu tinha marcado essa região lá em cima, vou continuar marcando, porque é onde nós tivemos uma possível parada, uma trava do preço, troca de polaridade. Então, vou deixar lá em cima marcada ainda, e essa região desse caixote preto aqui embaixo. E deixar aqui, então, jogar pra frente um pouco, que por enquanto eu acho que o gap de amanhã vai abrir dentro dessa região ainda. Vai abrir dentro dessa região aqui. O preço estão com as médias sem tendência, tá feio, complicado. Então, para quem está operando dólar, tenha atenção em relação a isso. O mercado aqui realmente está em lateralidade por enquanto, com o viés de talvez vir a subir um pouco para buscar ver o VWAP do mês, retração, né, dessa queda, Favelo Gap. Só que por enquanto aqui nos 5 minutos a situação está bem feia. Falando em relação agora ao índice, falando em relação ao Ibov, o que a gente tem aqui? Tudo assim, fazendo o que em parte eu esperava. Por que em parte? Porque no macro eu vejo movimento sim para a quinta onda de Elliott. Só lembrando, onda 1, 2, 3, 4, 5. Eu vejo isso. Eu só não queria que estivesse fazendo esse rompimento dessa forma como está fazendo. Então, não tá legal o jeito como tá chegando de forma esticada aqui, já testando máxima histórica, porque em tempos gráficos menores esse movimento não está saudável. Porque desde esse mês de junho aqui só foi praticamente subida, subida, subida. Mas ok, assim, no sentido do mensal, era até esperado que viesse a formar essa quinta onda. Só que não tá legal, pra gente que opera intraday nos 5 minutos, não está legal isso aqui, tá? O movimento aqui então, ombro, cabeça, ombro invertido. E aí, o que eu estou querendo que faça aqui agora é parecido. Quando chegou nesse segundo ombro aqui e voltou e testou esse topo, eu tava comentando lá na época que também eu não estava gostando desse rompimento de forma esticada. E ainda assim testou a máxima aqui que nós tínhamos importante, chegou a romper. Mas aconteceu esse movimento de ser um rompimento falso, por enquanto, voltou, fez uma correção e aí sim fez um rompimento verdadeiro. Então o que eu quero que aconteça agora? Um movimento parecido. Faça uma correção e depois volte e faça um movimento de alta. Porque eu não queria que tivesse feito esse teste aqui. O teste, para mim, seria melhor se travasse antes, fizesse um respiro, ou em forma assim, ou uma correção, e depois voltasse a subir. Só que não fez, né? Então, o que eu espero aqui, já que já testou essa máxima, é fazer esse movimento bem parecido que foi aqui atrás, um movimento esticado, e agora faça uma correção. Não quer dizer que a correção tem que ser de 3, 4 meses, não. Independente disso, que seja uma correção. Pode subir mais um pouco? Até acho que venha subir mais um pouco, mas eu quero essa correção para ser uma onda, uma quinta onda aqui importante. Lembrando, quinta onda tende a ser praticamente uma última onda de tendência. Se vai continuar subindo ou não, vai depender muito se vai ter talvez uma reacumulação, volta a subir, criar uma onda 1, 2, 3, 4, 5. Mas fato é, nós estamos na quinta e última onda da tendência aqui no caso de alta, tá? Uma outra coisa importante também que adotam muito é a respeito do toque de LT.
Nós temos aqui um toque, 2 toques, 3 toques. É muito importante que esse toque agora venha a acontecer também aqui em cima. Nossa, mas aí vai subir muito. Vai subir muito. Se isso não acontecer, nós começamos a ter uma quebra desse canal, a quebra da força. Já começou a acontecer. Esse topo aqui, por não ter sido um topo mais alto, já indica aqui que já está quebrando essa força desse canal de alta, que o movimento, por mais que esteja subindo, não está subindo aquele movimento assim forte, inclinado. Pelo contrário, já está começando a ficar talvez até de lado, assim, subindo, perdendo a inclinação. Isso não é bom, tá? Não é bom mesmo. E aí confirma com essa questão de quinta onda de Hélio, de ser a última, né? Aqui o movimento, então, eu tô esperando uma correção em relação ao mensal antes de voltar a subir. Por enquanto, o mês de agosto é um candle perfeito, muito forte, testando máxima histórica. Nós tivemos essa semana um rompimento, testou então. Mas testou, por enquanto, não está fechando acima dessa máxima. Isso aqui é uma coisa também até relevante. Nós tivemos isso aqui nesse mês de junho. Testou a máxima, voltou, recuou. E aí só no mês seguinte, de novo, rompe a máxima. E aí sim fechou acima. Só que quando eu falo de rompimento, né? Eu até falo sobre isso. Rompimento verdadeiro é muito importante. Que o fechamento feche longe de uma região importante. Então era importante que esse candle aqui tivesse fechado mais longe. Fechou muito perto, e aí quando fecha perto, às vezes é sinal de que não é um rompimento verdadeiro ainda. E no caso, por enquanto, está sendo assim. Faltam alguns dias para fechar o mês de agosto, porém o fechamento está muito próximo. E isso aqui pode indicar rompimento falso, tá? Uma correção aí vir a acontecer para depois voltar a subir. É que pelo menos eu espero. Em relação ao mensal aqui também de IFR, outro problema que se subir vai ativar o IFR para sobrecompra. Isso não é legal. Aqui fez tudo conforme esperado. Fez um pullback na média 20, um martelo, retração do movimento, fechou parte do favelo gap, voltou a subir. E tá indo, né? Fazer o quê? Tá bem bonito, mas não tá legal essa subida rápida aqui. Agora falando em relação a VWAP aqui eu vou ter que olhar em tempo gráfico menor, mas aqui o LS eu acho que também tá ok. Era só o dólar que tá bem ruim. O LS até no semanal. Falando em relação ao semanal do Ibov. A semana retrasada foi absurda. O que foi assim de engolfou 3, 4, acho que foram 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Essa barra aqui engolfou 5 semanas. Um absurdo. Estranho seria se essa barra não desse continuidade ao movimento de alta, né? Seria muito estranho. Então, ela fez o movimento esperado, que era dar continuidade ao movimento de alta. E aí se eu marcar, vamos supor, a projeção desse movimento para cima, né? Pegar daqui para cima, o alvo tá lá em cima ainda. Então, assim, se eu pegar o movimento da barra igual e jogar para cima, ainda tá longe. Só que tá já esticado, já está com IFR sobrecomprado. Mas o movimento aqui semanal fez aqui a confirmação também de um ombro, cabeça, ombro invertido. Acho muito forte essas figuras do ombro, cabeça, ombro, ou invertido, ou normal, tanto faz. Muito forte. Se eu pegar a projeção desse movimento então para cima aqui, vai bater quase com o que eu tinha marcado. Então nós temos 100% aqui em cima, tá bem próximo. Se eu pegar em relação à cabeça e a linha do pescoço, tá lá em cima os alvos ainda. Então, no caso, tem alvo, muito alvo ainda para bater. Só que podia acontecer a bendita correção. Porque senão fica bem complicado aqui de se operar. O semanal, então, já está com IFR sobrecomprado. Isso não é legal. Fechou, então, sobrecomprado essa semana. Eu tenho muito receio de fazer o que aconteceu aqui no final do ano passado. Uma semana de alta. Aqui confirmou essa semana de alta. E aí deu sequência, moto barulhenta, deu sequência movimento de alta por outras semanas, e aí foi bem difícil de operar no Intra 5, tá? Eu achei muito chato, sempre muito próximo de Keltner, toda vez que abriu o gap tava sempre muito próximo de Keltner, tava subindo em forma de deriva, e aí do nada subia forte. Não gostei desse período aqui do final do ano passado. Então eu tenho um medo disso acontecer. Esse movimento aqui só subir. Mas, nossa... Eu espero sinceramente que isso não aconteça. Então acreditar que isso aqui seja uma possível resistência, que venha dar um respiro aqui, por exemplo, aqui até que ponto? Que chega na média 9, pode ser. Chega na média 9,
marcar a retração dessa pernada daqui para cá, nós temos espaço para retração. Se eu pegar dessa pernada daqui para cá, também tem espaço. Então, assim, só um pouquinho de correção seria interessante. Outra coisa, eu tinha marcado esse caixote vermelho aqui. Eu ainda vou deixar, porque é a nossa região da linha do pescoço, do Okoi. Eu ainda vou deixar. E aí, em relação ao gráfico oficial, deixa eu passar aqui para o índice futuro agora, que aí vai ter alguns BOs, problema. Rolagem de contrato aconteceu semana. E eu odeio quando acontece rolagem de contrato, porque fica muito chato. Por exemplo, aqui é o índice futuro. Muito pior de analisar. Muito pior. Deixa eu ver se eu tô com. Eu acho que eu não tô com splits de juros e acoplamentos ligado. Tô não, tá certo. Só que a rolagem deixa esse gap, tá? Deixa esse gap aqui, a questão, quer dizer, do contrato. O futuro deixa esse gap, o Ibov não tem isso. E essa semana aqui, o futuro rompeu a máxima antes do Ibov. Por isso que eu tava de olho no Ibov, porque o Ibov precisava romper também. E o Ibov não estava rompendo. Em relação a valores, é normal que fique muito, assim, diferente, né, do Ibov, porque início do contrato tem juros. Muita diferença. Então, o futuro tá 136 mil e o Ibov tá 133, 134 praticamente, então uma diferença de quase 2 mil pontos. Em relação ao Kendo aqui, a mesma coisa, assim, no sentido de ser uma região de resistência, que eu espero que seja, que venha fazer uma correção, que nós tivemos favela gap aqui, então assim, independente de como o Kendo de amanhã venha abrir o primeiro Kendo, vamos supor que seja um gap de baixa, abra aqui. Nós já vamos abrir com favela gap, que vai ser dessa região para cá, então independente do gap de amanhã, vai ter favela gap. Então, nós criamos um gap aqui já nesse movimento, nessa região. Outra coisa, voltando para o futuro aqui, que fica mais fácil. Aqui, então, região de resistência importante. E aí, no gráfico oficial, eu vou ter que deixar marcado algumas coisas aqui. Deixa eu voltar para o diário. Então, essa é a linha do pescoço, caixote azul. Vou tirar essa daqui, vou tirar essa daqui. Vou deixar esse canal de baixo ainda marcado. A VWAP de junho quase que foi testada aqui nesse candle de segunda-feira da semana retrasada. Também vou tirar porque se aproximou bastante já. E vou deixar marcado a região da nossa máxima histórica, que eu nem imaginava que essa semana fosse buscar tão rápido assim. Esse gap aqui que nós temos no gráfico, esse vácuo que teve aqui, foi o dia da rolagem. Então por isso que é bem chato esses dias, ainda mais acontecer um fato importante logo na rolagem de contrato. Máxima histórica rompida na rolagem, na época de rolagem. O LS acabou ativando por causa disso, né? Olhando o input aqui. Agora falando em relação ao Ibov, que fica mais fácil, o Ibov também está com o LS ativo, não é normal disso acontecer. Aqui ativou, aconteceu o quê? Correção. Aqui ativou, correção. Aqui em cima ativou, travou aqui nessa região. Travou justamente no final do ano passado, que eu achei uma bosta, tá? Achei uma bosta aqui. Travou aqui nessa região desse topo, depois ficou travado mesmo, lateral. E aí tá ativando. E olha que candle bonito que fez aqui no diário do Ibov. Um PFR. Um PFR depois de praticamente 7 dias consecutivos de alta. 7 nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dias consecutivos de alta. Um PFR nessa região. E aí, se esse PFR se confirmar com o rompimento da mínima, a gente tem um movimento de volta bem interessante. Sendo aqui talvez até um padrão de reversão, né? Se fosse 5 minutos. Se eu marcar então aqui da região para cima, é região de confluência. Se eu fosse operar isso aqui nos 5 minutos, isso é uma possibilidade de gatilho. Entrada na mínima, stop um pouco na máxima, deixa um pouco acima aqui para poder não ser estopado, violado, né? E a parcial nossa, média de 9, primeira parcial. Então a média de 9 tá lá embaixo. Então tem uma distância bem boa para andar. Então por isso que eu tô achando bem interessante. O futuro já não fechou um PFR bonito, já fechou feio, né? Mas o Ibov praticamente é a nossa base, a nossa referência principal aqui. Então eu vejo um movimento de correção, tá? Espero sim. Eu acho que eu estou achando o índice mais interessante da região que está do que o dólar. O dólar tá travado, enquanto que o índice criou uma tendência muito forte nessas últimas semanas aqui. Semana passada, retrasada, então bem forte. E aí fica mais fácil de analisar. Agora o movimento travado como dólar fica mais complexo, porque pode acontecer de tudo em lateralidade. Agora aqui eu já vejo mais movimento de correção. Aconteceu isso no final do ano passado? Olha,
Até aconteceu, mas com barras feias, então nem poderia considerar reversão. E aqui também nessa região também não teve nenhum candle bonito. Quando foi acontecer um candle talvez de PFR que foi aqui, nem a mínima foi testada. A mínima aqui também não. Então assim, teria evitado alguns stops se fosse imaginado essa questão. Se então amanhã já abrir rompendo a mínima de hoje, no caso, quer dizer, na mínima de sexta, a gente vai ter uma confirmação de um possível fluxo vendedor mais forte aqui, tá? E tem muito favelo gap do diário para preencher, bastante. Então temos espaço para média 9, tá longe. A VWAP do mês. VWAP do mês em relação ao futuro que eu tenho que olhar, tá lá embaixo. Tá lá embaixo, tá? Então tá uma distância aqui em relação ao futuro, 6 mil pontos. Se eu ativar o Ctrl J ou Ctrl K, dá uma diferença aqui menor, eu acho. Não, a mesma coisa praticamente. Não vai mudar, não. Então o VWAP tá lá embaixo. Então temos aí os últimos dias que pode vir a buscar um pouco, ficar mais próximo dessa VWAP. Vejo o movimento vendedor. Vou dar prioridade ainda para isso. Está sobrecomprado no semanal, no diário. LS está ativo. Não vou caçar operações de compra. Olha onde que o futuro também está, né? Não vou caçar operações de compra. 60 minutos aqui. Nós temos algumas diferenças por causa da rolagem de contrato. Então eu prefiro olhar o INV mesmo ao invés do INFUT. Porque o INV vai ter esse gap aqui. E aí se eu ativar o Ctrl J, Ctrl K, vai mudar toda a minha marcação. Fica uma chatice. Então abrir o contrato mês atual fica mais fácil. Nós tínhamos aqui uma subida que eu tava falando. Que o início da subida tava bem forte. Tava bem, assim, íngreme, né? E aqui começou a ficar um pouco menos íngreme. E agora talvez seja um sinal de lateralidade. Por quê? O movimento fez aqui uma coisa bem atípica de sair do fundo do Kelvin e buscar o outro, assim, reto. Aqui aconteceu isso, mas não foi uma situação tão reta assim. Foi uma inclinação diferente. Então, nós tivemos aqui um movimento muito inclinado, foi de Kelvin a Kelvin, de linha a linha, de fronteira a fronteira. E às vezes, quando chega de forma agressiva, como chegou aqui, é bem normal, eu sempre falo isso, de deixar o preço travado, lateral, tá? Primeiro fator aqui importante que nós já tivemos, cruzamento da 9 com a 20 no 60. Não tivemos isso desde a semana retrasada. Então, nós tivemos o cruzamento aqui, por isso que eu não vejo mais aquela força compradora maravilhosa. É uma possibilidade grande de começar a ficar lateral. Espero que não, porque é bem melhor quando é um movimento mais de correção, né? Mas eu tenho que admitir que quando chega em Kelvin é bem provável de lateralidade. E aí, por isso que eu venho aqui no meu gráfico oficial. Vou deixar marcado aqui essa possibilidade de lateralidade com um caixote. Marco já em relação ao topo. Marco aqui em relação ao fundo. E aqui nossa possibilidade de um mercado lateral, por enquanto, nesse range, tá? Por enquanto, nesse range, tem que confirmar melhor aqui esses fundos. Em relação a 60 minutos aqui, voltando de média, a 50 e 80 estão em tendência ainda. E aí, falando em relação aos 5 minutos, aqui fica mais clara essa possibilidade realmente de lateralidade. Aqui deixa eu tirar essas possíveis, as operações que eu cheguei a fazer algumas aqui. Média sem tendência, né? E aí, possibilidade amanhã de gap. Vamos supor que o gap abra, sei lá, acima do 80. É gap dinâmico? Não, porque o jeito como fechou não é um caso de gap dinâmico bom. Então, se abrir acima do 80, vai confirmar que o mercado realmente em lateralidade. Abrir em torno da 200. Então, as regiões de interesse nossas serão topo da lateralidade e fundo. Fundo bem melhor, porque topo, caçar compra aqui, com esse mercado esticado, se for, vai ser igual ao final do ano passado. Vou ficar de fora. Acho que praticamente isso. Não dá foco. Lembrar da VWAP mensal que tá lá embaixo. Aqui do INFUT que tá lá embaixo. Se for olhar pelo INV, tá próximo, né? Porque o INV praticamente abriu na quarta-feira. E aí, falando em relação aqui a mercado lá fora, o movimento de alta foi seguido muito pelo mercado lá fora. O S&P ajudou, né? Assim, se esse S&P romper a máxima aqui, eu não aguento mais, porque o movimento está subindo sem sentido. Muitas ações que compõem o S&P não estão subindo. E está sendo puxado de novo para o setor de tecnologia, tá? Algumas também. Então, está subindo sem volume. Isso é em relação ao volume financeiro, porque se for olhar em relação a ações que estão acima da média 20 para subir, são poucas. Então, não está sendo, assim, confirmada essa tendência de uma forma boa, como a gente aprendeu, né? Muitos livros falam, o Wyckoff fala sobre isso. E aqui o movimento
Não queria que tivesse feito isso, porém confirmou aqui um ombro, cabeça a ombro. E esse retorno quebrou esse último fundo. Então, geralmente tende a buscar esse primeiro topo aqui de liquidez. É o primeiro topo que a gente espera que venha a respeitar e voltar, porque senão, se for romper isso aqui, vai buscar o teste, né, desse topo realmente macro aqui. Dow Jones, que estava fazendo um topo duplo, está fazendo a mesma situação. Nós tivemos aqui uma área, né? Então, de topo duplo. Quando voltou, achei que fosse o pullback para voltar a cair. Não foi, voltou a subir. E aí, tomar cuidado, né? Porque se for romper máxima aqui, o movimento do S&P, pelo menos, não está, assim, interessante. Está subindo sem volume. E o Nasdaq está fazendo um movimento já interessante. Aqui a gente tem um ombro, cabeça, ombro estranho, né? Fez troca de polaridade, voltou a cair e tá testando esse primeiro topo. Nós temos esse topo, nós temos esse e o maior. O Nasdaq está subindo com mais dificuldade, então a gente vê que talvez possa existir agora uma correlação do Nasdaq começar a puxar de novo para baixo. Ainda mais porque aqui é a região de retração de Fibo. Deixa eu marcar daqui para cá. 61 de retração, então se a gente tiver Nasdaq puxando, pode puxar o S&P, pode puxar o Dow Jones. Então, movimento de correção, né? Porque aqui também, olha a sequência de alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 altas. E altas com barras grandes e volumes baixos. Estranho. Aqui em relação ao DXY, né? Que é o dólar. Está fazendo um pullback bem estranho numa região de possível suporte. Eu, sinceramente, não estou entendendo a longo prazo o que esse dólar lá fora tende a fazer. Eu tinha algumas marcações aqui que, inclusive, eu vou tirar. Não entendi muito. SLT aqui também já foi rompido já tem um tempo. Não sei. Acompanhar aí pra gente ver todos os dias como que o dólar lá fora está. Porque não tô entendendo a longo prazo o que esse dólar vai querer fazer, não. Nossa, CWZ, uma coisa que é importante que eu tava falando essa semana. Um dos motivos que eu acho que o nosso Ibov tende a corrigir. Porque o nosso EWZ lá fora, que é praticamente o Ibov dolarizado, chegou a romper um topo, só que não é aquele topo tipo, nossa... Topo importante. Não, fez aqui o fundo duplo, rompeu essa máxima aqui. E foi como se fosse o nosso rompimento da máxima histórica aqui. Só que o EWZ lá fora não rompeu um topo tão importante quanto, por exemplo. Mas então, comentando aqui em relação ao EWZ, final do ano passado, estava um movimento mais correlacionado. Quando rompeu a máxima histórica aqui, né? A gente tinha aqui o movimento do EWZ lá fora rompendo um topo bem importante aqui atrás. Bem importante. E aí rompeu e aí começou a corrigir o ano todo. Só que o EWZ não está nem próximo dessa região do topo do início do ano, sendo que o nosso Ibov já rompeu a máxima do início do ano, já rompeu a máxima histórica. Então, no caso aqui, eu estou sentindo uma falta de uma correlação melhor. Não estou gostando da região onde o EWZ está localizado, tá? Então, eu acho que nosso Ibov subiu sem uma coragem de muitas ações para ajudar. E aí, se a gente for ver em relação a isso... Vocês irão ver que quem puxou o Ibov foi o setor financeiro. O setor financeiro, então, deixa eu só abrir aqui. Então, esse foi o movimento do Ibov e esse daqui foi o movimento do IFNC. Então, foi o setor financeiro. É como se fosse a mesma coisa que eu tô falando do S&P. O S&P subindo com poucas ações, fazendo um movimento de alta. Volume baixo. É a mesma coisa. Setor financeiro puxando. A gente não teve outras, como por exemplo, Petro. Não teve aqui, por exemplo, um rompimento de máxima. Porém, ela ajudou, tá? Ela ajudou. Só que a Vale não ajudou. A Vale é uma das maiores ações aí importantes, não ajudaram, tá? Nós estamos aí em movimento de queda. Já que a Petro, só mostrar o diário, tá em região agora de resistência. Mas ela veio ajudar um pouco, mas foi o setor financeiro que ajudou aqui esse movimento de alta. E aí lá fora... No final do ano passado, se a gente for comparar, o final do ano passado foi bem diferente. A gente teve um movimento correlacionado de muitas ações, as blue chips ajudando. Então pode ter sido um motivo do EWZ estar também bonito para romper topo. Lá agora não é. O EWZ, a gente não tem todas as ações do EWZ praticamente no movimento de alta. Então o setor financeiro está puxando. Mas não temos aí um movimento tão forte para outras ações. Então estou sentindo falta de uma correlação melhor em relação a isso. Se a gente for ver também, tem esse canal de baixa, região dessa resistência da LT. Pode vir a respeitar ainda. Tem isso. Então, por isso que eu vejo um movimento de correção para o Ibov. Espero que venha acontecer junto com o movimento de correção também do S&P, que está esticado.
Aqui o VIX fez o primeiro movimento mais forte de queda que nós tivemos, assim, da história. Saiu de topo aqui, caiu reto, muito, muito, muito forte. Em relação a ouro, tá? O ouro final de semana rompeu. Final de semana não, meu Deus. Sexta-feira rompeu máxima histórica de novo. De novo, rompeu máxima histórica. Isso aqui é algo a se preocupar, mas entre aspas, porque tá respeitando o canal, então pode respeitar a LT superior. Atenção se esse ouro começar a romper esse canal aqui. Ouro subindo, 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 rompendo máxima, não é algo assim. Como é que fala? Pra não se preocupar. Na verdade, a gente tem que se preocupar se estiver acontecendo isso. Os juros americanos, ok, tá fazendo um pullback aqui, talvez pra voltar a cair. Tá tudo muito normal, as coisas lá. As notícias que tiver nos Estados Unidos nos últimos dias virou todo o cenário que estava acontecendo na semana retrasada. Muito estranho, né? Como que as coisas podem virar assim, da água pro vinho. Aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para ressaltar. Das cotações, não. Notícias essa semana. Vamos falar das notícias. Nós tivemos aqui uma coisa interessante. O Ibov, tá? Não o futuro, mas o Ibovespa está 225 dias sem cair mais de 2%. Ai, ai, ai. Isso aqui tá cheirando que vai acontecer esse evento. Vai acontecer esse evento qualquer dia, hein? Então, 225 dias sem cair mais de 2%. No caso, fechar mais de 2%. Importante ressaltar isso também. O movimento não está saudável. Alguma coisa está prestes a acontecer. Cheirinho de que algum evento vai acontecer. Então, assim, aquela segunda-feira da semana retrasada abriu com um gapzão de baixa e mesmo assim não quebrou esse feito aqui histórico. Então, 225. Coisa que eu tinha até comentado essa semana isso aqui também. Nesse indicador aqui embaixo, né, que o Danilo tinha compartilhado, início desse movimento, esse gap que teve na semana retrasada, nós tivemos um volume muito forte lá quando exatamente cravou o fundo. E o Ibov só subiu, 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 subiu. E aí, quando estava testando máxima histórica o Ibov, começou a ter um volume muito forte de novo, como se fosse uma indicação de possível topo, tá? Então, igual o Vlad fala, é onde tem caos que cria-se possíveis tendências. Então, naquela semana retrasada, naquela segunda, que a gente estava com toda a expectativa, no caos acabou criando um início de uma grande tendência. É muito incrível esses eventos, né? Como que é legal de se estudar e de tomar também muito cuidado, porque o que teve de gente quebrando nesses últimos dias, de período de loss, assim, sequencial, teve muita gente. Então tem que ter resiliência de reconhecer que é um evento. É uma situação rara de acontecer um movimento de sair do fundo, subir reto sem correção. A gente sabe que isso aqui não é normal. Então nós tivemos aí presentes em um movimento muito importante do Ibov. E aí falando essa semana, a gente tem algumas coisinhas aqui. Começando amanhã, Boletim Focus, ó, uma coisa é fato. Ultimamente, o Boletim Focus, você nem precisa abrir, é só você saber. Vai vir tudo pior do que já estava semana anterior. Então, assim, tudo vai vir sempre pior. Toda semana vai vir pior. Aí a inflação vai aumentar, juros vai aumentar, tudo vai aumentar. Não precisa nem abrir. Tem alguns discursos aqui que eu acho que não vai afetar. Então, uma segunda-feira, no geral, de notícia bem tranquila. Eu acho estranho quando tem, tá? Segunda-feira, pra mim, o normal é não ter notícia relevante programada. Agora, terça, depois de amanhã, também não. Alguns discursos aqui, mas no geral, não. Quarta-feira, também não. Então já não tô gostando. Semana bem chatinha. Tem ato da reunião do FONC, quarta, mas também é na parte da tarde. Eu gosto da parte da manhã de notícia. Quinta-feira, vamos ver se tem. Tem PMI, não é grande coisa, porém importante, porque o último PMI chegou, eu acho, que se eu não estiver enganado, chegou a dar um sustinho, tá? Um dos PMIs. Então, acompanhar isso aqui, 9h30, mas 10h45 tem e 11 horas também. Então, quinta-feira, por enquanto, o dia está sendo o primeiro da semana que vai ter alguma coisa relevante na parte da manhã. E aí vai chegar sexta-feira, possivelmente também não vai ter grandes coisas. Vai ter aqui discurso do Powell, na 11 horas. O núcleo de vendas, não, desculpa, esse aqui é Canadá. Aqui 9h30 não tem, então é 11 horas o discurso. Pode, talvez, agitar, acho que não. Então, assim, a terceira semana do mês tende a ficar bem chatinha. E no caso, nós estamos na terceira, penúltima semana do mês. Então,
é chata, bem chata. Particularmente eu não gosto de, assim, porque não tem muita notícia programada relevante. Fora isso, ok, sempre acompanhar aí o VIX. A ter atenção, acompanhar as notícias, porque aquela situação lá do Irã, Israel, Rússia, Ucrânia, enfim, tá agitando ainda o mercado. Na verdade, eu acho que o mercado ainda não agitou, o que pode vir a agitar, tá? Então, pode ser que venha acontecer alguma coisa essa semana, não sei, pode ser. Estavam programando que fosse acontecer semana passada, que nas próximas tantas horas pode vir a acontecer um ataque, aí não acontecia nada. Aí todo mundo na expectativa, não acontecia nada. Não é que eu esteja esperando, Deus me livre acontecer uma coisa dessa, mas para nós operadores de mercado ter atenção, né? Imagina a pessoa acordar, não vê notícia, entra no Profit pelo celular, pelo computador, não abre nenhum site de notícia, entra e já sai para operar, sem saber que você está operando uma situação de risco global, né? Então aí você já entra sem saber que o seu stop vai ter que ser mais caro. Vai ter volatilidade, pode acontecer umas coisas tipo, imagina um circuit breaker, pode acontecer. Então, sempre acompanhar como que está o mercado lá fora. Primeiro medidor interessante para acompanhar, VIX, não esquecer disso, VIX, dólar lá fora. Os principais, tá? Esses aí os principais. E é isso, bora ver como que vai ser essa semana. Estão esperando um movimento de correção para índice, para baixo, e de dólar por enquanto tá meio lateral. Se tiver algum movimento interessante, eu espero que seja pra cima, uma correção de alta.